Com relação ao NAFTA, nós temos os Estados Unidos nesse bloco. E eu sempre coloco para os meus alunos, e para você também que está me assistindo, que a presença dos Estados Unidos no bloco econômico se faz muito mais por estratégias geopolíticas do que econômicas. É sempre bom lembrar que o PIB norte-americano equivale ao PIB das 27 nações do continente europeu, com uma pequena diferença, para mais, claro, para os países europeus. São 27, como eu disse, nações. Mesmo assim, os americanos partiram para essa iniciativa nos anos 90 da formação do seu bloco econômico. Qual era o objetivo? Integrar-se mais com Canadá e México? Ora, na verdade, esses dois países sempre foram extremamente integrados à economia norte-americana. Hoje, praticamente 70% do comércio internacional dessas duas nações se faz com o mercado norte-americano. Na verdade, você vai lembrar na sua prova que o objetivo do NAFTA era ampliar a influência norte-americana decisivamente para a América Latina. Para muitos, ressuscitando a velha doutrina Monroe do século XIX, a América para hoje, americanos. Olha aquele caráter dúbio dessa expressão. Nesse sentido, o NAFTA para muitos surge como um embrião da organização maior, que seria a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, cuja proposta do governo norte-americano era a sua fundação no ano de 2005, o que não aconteceu. Seria vantajoso para os países da América Latina aderirem à ALCA? No nível empresarial, sim, porque abriria portas para um grande mercado, que é o mercado norte-americano. Mas muitos levantaram várias preocupações, entre elas a possibilidade de que a indústria latino-americana fosse massacrada pela invasão em massa dos produtos norte-americanos, obviamente de melhor qualidade e com redução de tarifas alfandegárias com preços altamente competitivos. Então foi isso que levou a ALCA a ser negada? A ALCA, na verdade, nunca foi negada. A ALCA, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, tinha como perspectiva uma negociação de adiamento do seu prazo de fundação, que não o ano de janeiro de 2005, e sim um prazo não definido por Fernando Henrique, mas que seria o suficiente para fortalecer o Brasil como liderança na América Latina e, ao mesmo tempo, solidificar mais ainda as relações entre os países latino-americanos, principalmente do Mercosul, para fazer frente a este poderio da economia norte-americana. Com a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil, o discurso se modificou. O prazo não passou a ser mais o grande problema, e sim a maneira como se dariam as negociações. A insistência do governo norte-americano em manter a sua política de subsídios para a agricultura fez com que Lula intransigisse na perspectiva de abrir o nosso mercado consumidor e, por conta disso, o prazo de 2005 acabou se perdendo. O presidente norte-americano, George Walker Bush, envolveu-se na sua tentativa de reeleição, abandonando as negociações da ALCA, e ao mesmo tempo o presidente Lula também se envolveu nas eleições para prefeitos aqui no Brasil. E com isso, então, as negociações acabaram sendo esquecidas e hoje muita gente acredita que, diante do governo democrata de Barack Obama, dificilmente elas serão retomadas. Portanto, a ALCA parece definitivamente morta, definitivamente abandonada na sua perspectiva. Tá? Mais um detalhe que nós devemos lembrar. Os 34 países que formariam a ALCA não formariam todo um continente americano integrado num bloco. Um deles seria excluído desta organização. Você lembra qual? Cuba. Por quê? Você sempre pergunta, o sistema socialista ainda vigente no país seria a grande barreira? Não. O que fez os países latino-americanos, inclusive alguns parceiros como o Brasil, concordarem com a exclusão do governo cubano, seu governo ditatorial e centralizador, que por isso então fez com que o país fosse excluído desta organização. Tá? Lembrando que, inclusive, para fazer frente a isto, o falecido presidente da Venezuela, o senhor Hugo Chávez, criou uma organização chamada ALBA, Alternativa Bolivariana das Américas, que, como uma forma de resistir à formação da ALCA, conseguiu formar um bloco com algumas poucas nações e que não conseguiu evoluir significativamente. Mas, enfim, tentou-se fazer uma resistência a essa tentativa norte-americana, na visão de alguns países latinos, de tomar conta efetivamente de toda a América Latina.